Lançado originalmente em 2020, o Galaxy Tab S6 Lite teve uma reedição agora em 2022, que chegou aqui no Brasil em 2023 e a gente está com uma unidade cedida pela Samsung para unboxing e teste. Vem comigo que a gente vai conferir o que tem dentro dessa caixa. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Daniel e a gente está aqui hoje para falar do Galaxy Tab S6 Lite versão 2022. Para quem caiu de paraquedas e está por fora disso, esse tablet aqui originalmente foi lançado em 2020, como eu disse na introdução, e basicamente o que muda com relação a esse daqui que foi lançado agora é que o anterior vinha com a plataforma Exynos, era o Exynos 9611, e agora a gente tem aqui um aparelho que substitui isso e coloca um coração da Qualcomm aqui. A gente tem um Snapdragon 720G. Nesse vídeo você confere o que vem dentro da caixa do tablet que está sendo vendido aqui no Brasil. E nos próximos vídeos aí a gente vai trazer aquele padrão que a gente já conhece, né? De gameplay, de teste de carregamento e tudo mais. Apesar de que tablet possivelmente vai ser mais complicado o teste de carregamento. Mas vamos ver que bicho que dá. Como sempre a gente já pede aí o seu like, de se inscrever e ativar a sinetinha se você ainda não é inscrito. Mas sem muito papo, vamos conferir o que tem dentro da caixa, que é para isso que vocês vieram aqui, certo? Então, começando pelo layout da caixa, a gente tem o logo da Samsung, Tab S6 Lite, ou Tab Lite S6, ou Lite Tab S6, enfim, o correto é Tab S6 Lite. E a foto do aparelho, que a gente já tem uma noção de como é o layout dele e a cor. Nesse caso aqui, a gente recebeu uma versão azul. Na lateral, a gente tem o nome do aparelho de forma linear, né? Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Na outra lateral a gente vê a estilos, né? A S Pen. Na parte de cima nós não temos nada e na parte de baixo a gente tem informações que é importante registrar aqui. SMP613, essa é a variante com Snapdragon, tá? Se você tiver outra variante, possivelmente é Exynos. Essa versão tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento na cor azul, como eu disse aí. Vamos conferir o que vem dentro da caixa, propriamente dito. De cara, tirar aqui a tampinha, a gente já encontra o tablet. Eu vou deixar ele aqui de lado, depois a gente se dedica a ver o que tem aqui dentro. A gente tem uma capinha, também vou deixar para cá. Um carregador, tá? Esse carregador aqui, ele tem 5 volts, 1.55 ampere, então isso daqui dá menos de 10. Deve dar 7 ponto alguma coisa, 9 ponto alguma coisa, tá? Vou botar aí na tela para ficar mais claro quanto que é, mas não é o potencial todo desse tablet. O tablet aceita, salvo engano, até 15. Esse carregador aqui é aquele carregadorzinho mais antiguinho que a gente já conhece há muito tempo, significa que vai demorar um bocado para carregar. Além disso, a gente tem um cabinho USB-A para USB-C, como vocês podem ver aí, tá? Nós temos uma canetinha estilos, né, para utilizar com o tablet. Então a gente tem uma canetinha na cor do tablet, também azul. Aqui a gente tem o logo da marca, um botãozinho para comando e a pontinha em plástico. E aqui um lado dela é chapado, no outro ele é mais redondinho. Para fechar, a gente tem uma pastinha de documento aqui, que tem um guia rápido e a chavezinha. Nossa, fecha! A chavezinha de extração de chip, que eu vou deixar para cá. Vou tirar esse excesso de coisa para a gente focar no que realmente importa, que é o tablet e a capa, certo? Deixa assim mesmo. Vamos colocar essa caixa para cá. E, opa, vamos colocar essa caixa aqui e vamos falar aqui do tablet e da capa. Primeiro vamos ver aqui a capa, tá? Gosto de falar da capa porque a capa é uma parte importante do tablet, nesses casos específicos, que protege, né? Então aqui a gente tem uma capinha que ela tem
ela tem uma textura, tá? E aqui já chama a atenção o seguinte, primeiro a gente tem na parte de dentro a grafia Samsung Galaxy Tab S6 Lite, aqui, e a gente percebe já de cara duas coisas, aliás, três, né? A gente primeiro vê que a gente tem dois nichos aqui, que são os nichos para encaixar o tablet, então você tem duas angulações específicas, e a gente tem aqui um berço, né? Esse berço aqui não é por acaso, esse berço aqui é para você colocar a caneta ela é puxada por magnetismo, então é um ponto bem interessante aqui dessa capa, e ela tem essa dobrinha aqui. Vamos para a câmera frontal para mostrar aqui. Então, tá aqui, a caneta está presa, repara só. Eu estou balançando ela e ela não cai, ó. Então é bacana porque, pelo menos nisso aqui, a gente já pode dar uma curtida, porque é muito importante a gente ter um projeto bem feito assim, de uma capa que entenda que você tem que ter uma forma de carregar a caneta sem perder e sem danificar. E aqui a gente já percebe que a Samsung teve esse cuidado e para mim isso daqui é muito bom. Quem me conhece sabe que eu tenho um Xiaomi Pad 5 e um dos pontos que me incomoda no Xiaomi Pad é justamente isso aqui. O fato da caneta não ser protegida, ela fica por fora, é péssima a capa com o teclado deles. Enfim, vamos focar aqui no tablet, vou colocar aqui a capinha pro lado. Quando eu terminar de mostrar o tablet, eu boto ela na capa para vocês verem. A gente tem aqui também, um envelopezinho de feltro, um tecido, sei lá. E de cara, a gente já encontra aqui um tablet, como eu disse, na cor azul. Eita! Vou ligar aqui. E o que a gente confere já de cara? A gente vê aqui na traseira o logo em relevo da Samsung, em baixo relevo no caso, né? Você percebe que ele é afundado. A identificação Sound by AKG, ou seja, você tem aqui um som de mais qualidade, lembrando que a AKG é do grupo Samsung. E a gente tem aqui uma câmera traseira única, que é de 8 megapixels, tá? Essa câmerazinha aqui é de 8 megapixels e na frente tem outra. A gente tem o botão para power e volumes, um microfonezinho e a gaveta para chip que eu vou abrir depois. Isso eu estou considerando se a gente estivesse usando a capa como no modo computador, digamos assim, e a parte de cima, tá? Na parte que seria a lateral esquerda, a gente tem uma saída de som, um furo para microfone, para captura de áudio e, felizmente, aqui um ponto bem bacana, uma entrada P2, P3, né? 3,5 milímetros. Duas ranhuras de antena. Na parte que seria de baixo, nós não temos nada, o que faz sentido, tendo em vista que vai ficar diretamente na capa. E na parte que seria a outra lateral, a gente tem outras caixas de som, mais duas antenas e uma entrada USB-C. Aqui na frente, o que a gente tem? A gente tem uma tela WXGA Plus TFT de 10.4 polegadas, isso aqui é 10.4 polegadas. Temos bordas, o que na minha opinião ajuda na ergonomia, porque você tem uma área confortável de encostar, né? Você não precisa ficar se matando para não encostar onde não deve. E a gente tem uma câmerazinha aqui de 5 megapixels na frontal. Eu vou configurar aqui o tablet para a gente ver como é que está o sistema. Voltando já aqui, a gente já está basicamente terminando a configuração, mas ficou faltando eu mostrar a gaveta de chip. Eu vou bloquear aqui para mostrar isso para vocês. Esse tablet que está aqui é uma versão com Wi-Fi. Pelo que eu me lembro, não tem versão com 4G desse aparelho. Mas a gente já mostra aqui para você que a gaveta dele é focada em te oferecer o suporte a cartão micro SD, tá? Esse micro SD aqui, salvo engano, pode ser de até 1 TB. E do outro lado, que seria um chip de telefonia, tem uma tampinha cega. Então você não consegue colocar um chip de telefonia e nem tem por que colocar, porque ele não tem
5G, pelo menos não nesse modelo aqui. Tá? Voltando aqui para a tela, um ponto que já me chamou a atenção é esse aqui, ó. A gente já tem de cara a possibilidade de escolher se a gente vai querer tema claro ou tema escuro. Normalmente eu gosto de deixar o tema claro para poder visualizar melhor as bordas da tela. Então vou deixar em modo claro, tudo pronto. Vamos ver. E aqui eu já vou colocar ele na capa para mostrar para vocês o seguinte. Vamos lá. Só para ilustrar aqui o que eu estava falando mais cedo. A capa, ela encaixa direitinho, é magnética também. E a gente já vê que, olha só que legal. A caneta, ela tá na parte de dentro, como eu falei, e fica protegidinha. E aqui, vamos ver aqui, ele tem, o medo de cair tá monstro. Mas você vê que ele tem um magnetismo. Você vê que a tampa não vai ficar abrindo toda hora durante o deslocamento, o que é bom porque protege a tela de verdade. Não é aquela capa que você vai ter o risco de abrir no meio do caminho e quebrar ou arranhar a tela. Com relação a posicionamento, eu falei que tem duas posições, né? Então você tem a posição 1, tá? E a posição 2, que você inclina um pouco mais. E repara, a caneta continua aqui guardadinha. Se eu quiser utilizar a caneta, eu antes tiro ela, posso encaixar ele aqui, e a caneta eu posso também deixar encaixadinha aqui, e aí fica bonitinho aqui esse layout de canetinha posicionado no topo do tablet. Posso também botar ela ao contrário, né? Beleza, fica até mais organizado. Então, é isso. Obviamente ela fica mais alinhada para um lado, porque aqui a gente tem os botões de power e volume. Voltando efetivamente para o sistema operacional, aqui a gente tem, vamos voltar para a câmera aérea. Deixa eu tirar de novo da capa para poder mostrar para vocês de forma mais confortável. Aqui a gente tem o que a gente pode chamar de One UI para tablet, tá? Por que o One UI para tablet? Porque esse layout aqui é o layout do Android 12L, né? do Android 12L em diante. O que significa isso? O L é aquele Android feito para telas mais largas, por isso L é de large, de largo. Então você tem otimizações específicas para essa tela. Então, por exemplo, a gente vê que ao invés de ter os ícones centralizados aqui, ele joga para um dos cantos. Nesse caso, jogou para o canto direito da tela, o voltar, o home e o multitarefa. E aqui a gente percebe o seguinte, eu vou abrir o relógio, por exemplo. Repara que esses aplicativos aqui são exatamente os mesmos que estão na tela inicial como opções fixas. Então, repara só, são esses mesmos aplicativos que estão aqui, que eles fazem um fade e jogam para cá. Ó. Perceberam o movimento? Se eu colocar qualquer outro aplicativo, ele também vai acompanhar aqui, tá vendo? Então a gente tem esse primeiro detalhe que é uma pegada mais PC, né? Você vê que ele pega e se transforma aqui basicamente naquele layout de computador que a gente tem aqui, até no Windows 11 mesmo, né? Que a gente tem os ícones centralizados e aqui a gente tem o menu iniciar, digamos assim, que tem os aplicativos. Óbvio, esse layout aqui de pop-up, ele só aparece aqui quando eu estou com o aplicativo aberto. Se eu for para a tela inicial e puxar para cima, ele vai ter aquele layout padrão que a gente conhece em smartphone da Samsung, ou seja, você tem um menu que ocupa a tela toda. Repara que a gente tem muito pouco bloatware e isso é em parte porque eu não configurei o Wi-Fi. Lembra que eu sempre faço a configuração inicial aqui para vocês sem Wi-Fi, para poder mostrar como é que ele vem de espaço disponível. Quando eu configurar o Wi-Fi à minha conta, já não vai ser a mesma coisa. Então vocês tenham em mente que eu estou mostrando para vocês informações do aparelho como ele sai da caixa sem nada configurado. Quando você colocar a sua conta e começar a baixar esses aplicativos, tende a ocupar mais espaço, tá? Então vamos lá. O que a gente tem de aplicativo? Pelo menos de padrão aqui. A gente tem basicamente
os aplicativos do Google e da Samsung. O que foge desse padrão? O OneDrive e só. Você vê que não tem mais nada aqui de aplicativo extra, nem o Facebook veio. Em compensação, a gente tem o Samsung Free, que já podia ter sido abolido, Galaxy Store, Galaxy Note, galeria, câmera e tudo mais. A gente vê que de aplicativo, pelo menos para quem não configurou nada, tá bem enxuto. Provavelmente quando eu for configurar, vai vir um caminhão de aplicativos sugeridos, especialmente do Google. Vamos ver nas configurações? Nas configurações dele, a gente tem aqui sobre o tablet, deixa eu ver, informações software. Então a gente tem aqui a One UI 5.1 baseada no Android 13. A atualização do Google Play está em novembro de 2022 e o patch de Android está em maio. Tá? Então está bem recente já de atualização. Ele está com patch de maio porque esse aparelho ele já passou por outras pessoas. Então, antes de receber, um colega provavelmente já tinha atualizado ele todo. Então, se vier para você com um patch de segurança anterior a esse, não estranhe. Quando você colocar ele na internet, vai puxar o patch e vai trazer você para o mais atual. Provavelmente o mês que você está ou, no máximo, o mês anterior. Então, por exemplo, eu estou em junho, ele está me mostrando o mês de maio, porque depende muito da janela de liberação dos patches. Sobre armazenamento. Eu falei que esse cara tem 64 de armazenamento e a gente tem aqui 17 ocupados dos 64. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. A gente tem 17 ocupados, ou seja, 47 GB livres. E em consumo de memória, a gente tem 1,5 GB disponível dos 4 GB. A gente tem ocupado aí 1,9 GB aí, que dá aí no arredondamento esse valor. Obviamente não vai dar na soma aqui 4, porque é questão de arredondamento. Tá? Porque a medição é diferente. A numeração é diferente. Vamos lá. Sobre a interface. Como eu falei, a gente tem esse layout aqui. Apesar da gente estar vendo esses botões aqui, a gente pode utilizar ele também como gestos. E repara só que a barra de a barra de notificação, ela segue aonde você está deslizando. Então, se eu deslizar na esquerda, ela desliza para a esquerda. Se eu deslizar na direita, ela desliza para a direita. Mas, quando eu aciono, eu posso usar o outro lado para fazer o gesto de aumentar, de expandir. O layout é o mesmo que a gente está acostumado nos smartphones da Samsung. Ou seja, a gente tem aquela cortina que tem ícones com botões redondos, duas cápsulas aqui para controle do aparelho e saída de mídia e uma última cápsula aqui embaixo para brilho. Além disso, a gente tem aqui a parte de perfil, busca, desligar, configurações e o mais que você pode editar, aparência de botão, painel rápido, etc. Com relação à personalização, a gente tem aqui nas configurações iniciais algumas opções. Você pode colocar aqui o Google Discover e tudo mais. E também mudar o tamanho da grade e a aparência da tela inicial. Então você pode fazer apenas tela inicial ou tela e tela de aplicativos. Fica a seu critério. Além disso, a gente tem aqui... não é aqui não. Painel de papel de parede estilo, que você pode não só alterar o papel de parede, como também utilizar a paleta de cores e adaptar isso, tanto baseado no wallpaper, como também escolher uma sequência de cores que mais faz sentido com você. E você pode aplicar a paleta de cores aos apps. Então, se eu aplicar aqui, vocês reparam que ele já mudou tudo para azul, que é a cor base desse tema que eu escolhi. Então, vamos lá? A gente tem basicamente, não todos, porque a gente tem a Microsoft, como sempre, ramelando. E, curiosamente, o aplicativo de relógio da Samsung ainda não está otimizado para isso. E o manual do usuário, que ninguém liga, né? Mas a gente tem aí uma interface que já está bem otimizada para essa parte do Money. Eu falei de gesto, né? A gente tem aqui, como eu disse, alguns botões de navegação, mas você também pode utilizar ele por gesto. Como é que você faz isso? Você vai lá nas configurações,
Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Não, em tela. Putz. Tela inicial? Ou é tela? Não, visor. Visor, configurações, visor. E aí você vem aqui em barra de navegação. Cadê a barra de navegação, gente? Barra de navegação. E aí você pode ativar por gesto. Você vai ver que sumiu aqui e a gente tem o gesto aqui disponível. Os gestos, obviamente, serão os mesmos que a gente já está acostumado no smartphone. Deslizar para o lado para voltar, puxar para cima e segurar para home, para multitarefa, e simplesmente puxar para cima rápido para home. A gente tem aqui o Google Discover disponível. Obviamente não está aparecendo nada porque eu não estou conectado à internet. E você pode escolher também por utilizar o Samsung Free. Então fica a seu critério qual o mais coerente para você, o Google ou a solução da Samsung. No mais, é isso. A gente tem uma interface bem fluida e que faz muito sentido quando a gente pega quando você é um usuário Samsung, porque você já está acostumado com essa pegada de interface aqui. Bom, é isso. Galaxy Tab S6 Lite em mãos e a gente vai começar os testes desse cara aqui. Então, se você tem alguma curiosidade ou quer saber alguma coisa desse tablet aqui, fica de olho porque em breve deve ter mais conteúdo relacionado a ele e aí de repente pode tirar suas dúvidas. Portanto, fica aqui como sempre o convite. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa a sinetinha. E obviamente não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar o canal a alcançar mais gente e ajudar também a tirar curiosidade a respeito desse e de outros produtos que a gente passa por aqui sempre. E como sempre, a gente também lembra, em todas as redes sociais você encontra a gente como @EpicGeek. Então se você quiser seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook ou até conversar com a gente lá no Telegram, é só procurar o @EpicGeek que você vai achar a gente. Eu fico por aqui, agradecendo a sua presença e esperando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.